Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aqui o suficiente, só olhar para o pastor Henrique com essa gravata vermelha torta, né? Pronto. É uma alegria estar de volta aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, ser recebido com tanto carinho pela igreja e os organizadores quase me matando do coração aqui, né? Só de rever a irmã Oriovalda aqui já é para mim uma honra, né? Ouvir a sua voz orar por mim quase me deu um desarranjo. Deus abençoe sua vida sempre. Rever aqui amigos de sempre, como a cantora Amanda Ferrari, faz tempo, hein? Ver aqui o pastor Adriano, Gunnar Vingre, os amigos de sempre, o pastor Daniel, e os que eu ainda não conheço pelo nome do Senhor, pastor Sinomar. Deus abençoe vocês, todos vocês. Estou feliz de estar aqui acompanhado da minha família. Minha esposa está comigo, pastor Edileuza está ali atrás, os amigos de Orlândia, pastor Roberto Marinho, a esposa do pastor Roberto, a Luana, o Vaguinho e a esposa dele, a Marina, um primo meu, o Cleiton. E é uma alegria estar com vocês aqui. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo no Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o de número 3. João, capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Se não achou o Evangelho de João, é porque o negócio está feio mesmo, né? É que dizem que mineiro é bem devagar, então eu espero você. João capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou ler mais uma vez para ver se o coração da igreja se empolga um pouco mais. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu, Senhor, sobre a cidade de Uberlândia nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Pega ela nesta noite, Jesus.
e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Eu sinto Jesus aqui. Queridos, eu vou pedir que a igreja faça por um momento um minuto de silêncio. Vou pedir para que as nossas crianças encontrem um lugar para ficar. Vou pedir para que todos entrem no mesmo espírito que eu estou aqui. Eu não vim aqui para ver amigos, embora esteja feliz em vê-los. Eu não vim aqui para passear, embora um passeio sempre é bom. Eu vim aqui hoje para falar coisas celestes. Vim aqui para trazer um recado do céu para o coração daqueles que acreditam que Jesus fala. Vivemos os últimos dias da igreja na terra. E eu falo isso com toda a segurança do mundo. Eu prego o evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei o microfone para pregar pela primeira vez. E hoje eu tenho 40 anos. Sei que estou com cara de 50, corpinho de 60. O tempo vai destruindo a gente. Mas a minha memória ainda é muito lúcida. E eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto sequer, desde a minha infância, em que Jesus não estivesse presente. Como a metade entendeu, eu vou tentar repetir com outras palavras. Eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto sequer que Jesus tenha chegado atrasado. Eu cheguei muitas vezes atrasado, e às vezes fui obrigado a sair antes do culto terminar. Mas Jesus não. Ele sempre chegou com o primeiro crente e sempre foi embora com o último crente. Ou seja, eu não sei se você já sentiu a presença dele, mas ele está aqui. E ele é tão grande que os pés deles pisam aqui nesse ginásio, mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a cidade de Uberlândia está ficando cheia da sua glória. Como eu devotei a minha vida a Deus desde criança. Aprove ao bom Deus me levar pelo mundo. E hoje eu carrego um currículo extenso. São mais de 70 nações do mundo onde eu já preguei. Mais de 2.000 cidades do meu país, do meu Brasil. Eu conheço de corpo presente milhares de crentes ao redor do mundo. Ou seja, isso tudo me deu base, me deu sustentação para estar aqui hoje diante de vocês. A bem da verdade é que muitas pessoas, quando vêm me ouvir pregar, já não vêm mais ouvir a palavra. Até porque minhas mensagens são disseminadas pelo Brasil, pelo YouTube, DVDs, livros, etc. e tal, e até pelos programas de TV. Hoje eu tenho programa em 6 emissoras de TV. Ou seja, a maioria das pessoas que vêm me ouvir, na verdade vem para saber se eu sou de verdade. Algumas pessoas vêm só para conhecer os meus segredos. Uns vêm para ver o meu cabelo, outros vêm para saber se eu estou gordinho ou magrinho, né? Mas bom é ser lembrado, bom é ser querido, bom é ser amado. Eu acredito, pastor Henrique, se eu parasse de pregar o evangelho hoje, por pelo menos mais uns 50 anos até a volta de Jesus, alguém ainda ouviria a minha voz pregando a palavra. Quem aqui já assistiu um DVD de mensagem meu? Levante a mão. Quem já chorou na frente de um aparelho de televisão, sendo impactado pela presença de Deus? Ou seja, Deus me levantou nesse nosso país como uma voz. E alguns anos atrás eu ainda era um jovem e dizia a Deus: Senhor, já não há mais sonhos dentro de mim. O sonho que qualquer homem, que qualquer evangelista, que qualquer pregador, que qualquer pastor tinha, eu os conquistei. E conquistei sendo ainda muito jovem. Conquistei um espaço no meio evangélico que não foi fácil. Paguei preço muito alto. Fui caluniado, fui perseguido, fui injuriado. Os homens do ministério não me entenderam porque eu era muito jovem e vivia além do meu tempo. Mas a minha voz nunca pôde ser silenciada.
É claro que houveram noites tão escuras na minha vida que eu não conseguia enxergar o sol nascendo, mas em compensação houve manhãs tão lindas e claras que eu nem percebia que estava escurecendo. Com Deus é assim. Com Deus é uma grande roda gigante. E aqueles que vieram aqui para ouvir algo que possa mexer com a sua vida, você veio ao lugar certo. Você veio porque ao sair daqui hoje, você nunca mais será a mesma pessoa. Se alguém concorda comigo, levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Tem gente que nem para me obedecer presta. Vai lá, pelo menos hoje, ensaie. Agarra o ombro de alguém, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, tira ela do lugar e diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Não grite, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Ele vai sacudir a sua vida hoje. Ele vai sacudir o seu ministério hoje. E quem viver verá, para ver onde Deus vai colocar a sua vida ainda. E só quem crê nisso não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus aqui nesse lugar. Pastor Roberto, mude a música para mim. O Evangelho de João, no capítulo 3, narra-nos uma história, e uma das histórias mais poderosas do Novo Testamento. Uma história onde o meu Jesus é interpelado pela maior autoridade eclesiástica e política de Israel. Eu estou dizendo uma autoridade política entre os hebreus. Não estou falando do Império Romano sobre Israel. Estou falando sobre um homem conhecido por todos nós pelo nome de Nicodemos. Qual é o nome dele, de igreja? Acotovele alguém do seu lado e pergunte ao irmão: conhece Nicodemos? Olhe para mim que eu vou te apresentar ele. Nicodemos era um doutor da lei. Na verdade, muito mais que um doutor da lei. Era um exegeta bíblico. Era um intérprete da Bíblia do seu tempo. Muito mais que um intérprete da Bíblia, Nicodemos era um homem que tramitava entre a religião e a política com muita liberdade. Nicodemos, esse homem que é um protagonista da minha história, ele falava com Deus aos sábados dentro da sinagoga acerca do povo, mas durante a semana os seus pés estavam dentro do sinédrio. O sinédrio era um conselho dos homens de cãs brancas, era o conselho dos mais experientes, e eles então levavam até os Césares da vida, ou aos governadores das províncias, os pedidos dos hebreus. Então o doutor Nicodemos era um homem extremamente reconhecido no seu tempo, reconhecido porque era um profeta, reconhecido porque era um doutor da lei, reconhecido porque era um intérprete da Bíblia, e também era respeitado entre os romanos pela sua atividade política. Na verdade, ele era muito mais do que isso. Nicodemos era um homem que, quando andava pelas ruas de Jerusalém, suscitava paixões. Qual a palavra eu disse? Dá para falar mais alto? Sem nenhum tipo de medo e constrangimento, vai lá. Qual a palavra? Pergunte quais. Pelo menos duas. Ele conseguia suscitar no meio de Israel dois sentimentos antagônicos. O primeiro era o sentimento do amor. As pessoas que tinham uma família estruturada, as pessoas que vinham de uma família equilibrada, as pessoas que tinham um lastro familiar, as pessoas que conheciam a árvore genealógica da sua história, ou seja, pessoas criadas dentro do lar, que conheciam o pai, a mãe, o avô, a avó, alguns até o bisavô e a bisavó. Essas pessoas que eram equilibradas, que tinham condições de viver, que tinham condições de se alimentar 4 vezes por dia, quando olhavam o doutor Nicodemos na rua, suspiravam de paixão por Deus e diziam: Deus tem na terra o seu homem, ou a sua voz. Nicodemos suscitava a paixão do amor num grupo. Todavia, respire fundo, ele suscitava um outro tipo de sentimento num outro grupo da sociedade. Um grupo que não tinha família, um grupo criado por mulheres que haviam sido violadas, violentadas, estupradas, abandonadas, e por isso haviam se entregue à prática da prostituição. Ao lado dela estavam os pederastas, os homens afeminados, os homens sodomitas do seu tempo, que por causa de um trauma na sua vida acabaram sendo levados para esse lado. Ao lado desses dois grupos estavam os cegos, os leprosos, os aleijados. E quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Bastava nascer com algum defeito que todo mundo passava por você, olhava e dizia assim: quem pecou? Eles ou o pai deles? Porque naquele mundo antigo as pessoas pensavam que toda sorte de maldição caía sobre alguém por causa de pecados cometidos.
Para esse grupo, Nicodemos não era herói. Para esse grupo, Nicodemos era um vilão. Ora, por quê, pastor? Porque qualquer pessoa que tivesse uma vida libertina, pecaminosa, e cruzasse o caminho do doutor Nicodemos, se ele parasse na frente da pessoa e apontasse um dedo para ela, a pessoa poderia morrer apedrejada a qualquer hora do dia ou da noite, porque a autoridade que ele tinha era muito profunda. O outro grupo não. O outro grupo, quando encontrava Nicodemos, beijava a sua mão, se inclinava diante dele, porque afinal de contas, eram judeus perfeitos, religiosos perfeitos. Então, como eu disse a princípio, ele suscitava dois sentimentos nas multidões: amor e ódio. Quais os sentimentos que ele suscitava, igreja? Não ouvi direito? Olhe para o seu irmão e diga: se prepare, porque se Deus te der a unção que ele deu sobre Nicodemos, uns vão te amar, mas outros vão te odiar. E só vão te amar ou te odiar por causa daquilo que você faz, por causa daquilo que você representa. E o doutor Nicodemos então constrói a sua história política e religiosa em Israel. Todavia, esse homem tinha um problema quando entrava dentro da sua casa. Estudando a Bíblia com mais apreço, eu descobri que ele não conseguia dormir à noite. Por isso, numa bela noite, ele foi encontrar com Jesus dentro de uma casa. Por que ele não dormia à noite, pastor? Eu tenho aqui os meus pensamentos. Possivelmente Nicodemos era muito parecido com alguns que estão aqui entre nós, que estão na igreja não porque amam a Jesus, mas porque se acostumaram a estar na igreja. Possivelmente Nicodemos é muito parecido com alguns entre nós, que ao invés de entenderem que a sua vida deve viver uma vocação e não uma profissão, e por isso alguns amam pregar, enquanto outros pregam porque são obrigados. É por isso que alguns vêm para a igreja com o coração aberto, e outros só vêm porque senão o pastor vai espancar ele, ou senão vai ser excluído. Porque uns entendem que a sua vida é vocacionada, outros acham que é só uma profissão. Nicodemos, como era judeu desde os 5 anos de idade, enfiou a cara nos livros sagrados e aprendeu de cor e salteado o livro de Levítico. E no livro de Levítico haviam 613 leis que ele era obrigado a decorar e respeitar. Como era um menino dos levitas, ele não podia ter uma vida normal. Desde criança, enquanto as crianças iam brincar na rua, ele era obrigado a ficar em casa com o rosto no meio dos rolos sagrados. Ele era obrigado a conhecer o profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias. Ele era obrigado a conhecer o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele era obrigado a conhecer os profetas maiores, os profetas menores. Ele era obrigado quase que a decorar os livros poéticos do Velho Testamento, como Salmos e o livro de Cantares. Ou seja, a vida dele era uma vida muito estressante e tensa, porque como o pai dele foi sacerdote, o avô dele foi sacerdote, o bisavô dele foi sacerdote, e se traçássemos a árvore genealógica dele, chegaríamos em Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Na verdade, ele não era o que ele queria ser, ele era o que a sociedade impôs sobre ele ser. Na verdade, o pai dele e a mãe dele nunca perguntaram se ele era feliz estando pregando. Na verdade, meu primo, ninguém nunca perguntou para ele se ele amava pregar como ele pregava sempre, porque isso fazia parte da história dele. Ele foi doutrinado a isso, foi ensinado a isso, e por isso, quando ele chegava dentro da casa dele, arrancava a estola sacerdotal branca, que era o seu uniforme, quando ele arrancava a mitra que vinha sobre a sua cabeça escrita santidade ao Senhor, quando ele pegava água e tirava o óleo da sua barba, aquele óleo escrito no Salmo 133, alguém se lembra? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como o óleo precioso que desce sobre a barba de... Todo sacerdote saía de casa com a barba ungida, e não era apenas um óleo comum, era um óleo com mirra, era perfumado, porque conforme ele andando, as pessoas que tinham visão aberta se inclinavam em respeito, mas os cegos que não viam eram atingidos pelo olfato, e quando sentiam o perfume da barba, se levantavam dizendo: não vejo, mas sinto que há um homem de Deus andando pelas ruas da cidade. Quando ele entrava dentro da casa dele, tirava a roupa de super-homem espiritual, Henrique. Quando ele lavava a barba dele, ele olhava para o espelho, e o que é que ele via? Ele via um homem que foi criado dentro de uma religião fechada. Ele via um homem que todos os dias discutia sobre o futuro de Israel dentro da política.
mas não havia dentro dele paixão por aquilo que ele havia aprendido. Mas houve uma noite em que a insônia bateu sobre ele. Ao invés de ficar perambulando pela casa, ele se lembrou que de manhãzinha alguém falou para ele que estaria na casa de um certo empresário em Israel, um tal de Jesus. Um tal de Jesus conhecido como Jesus de Nazaré. As histórias que chegaram para Nicodemos deixavam ele arrepiado. Diziam que esse tal de Jesus era barbudo, era cabeludo, e que quando ele falava, o coração das pessoas sacudiam dentro do peito. Falaram para ele que quando ele abria a boca para falar, as pessoas eram perdoadas. Falaram para ele que quando ele passava pelas ruas, os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam e os paralíticos saltavam. As histórias que falavam sobre esse Jesus eram muito tensas, eram místicas demais, porque diziam que até a morte fugia da presença dele. Nicodemos não esperou duas vezes. Em uma noite, ele saiu da sua casa e foi ter com Jesus. E ao entrar na casa onde Jesus estava, ele pensava que Jesus estaria só com a família, mas a casa estava tomada por uma multidão parecendo esta aqui, e todos que ali estavam ávidos em ouvi-lo pregar. Agora olha que interessante, quando Nicodemos entrou naquela casa, ele não entrou para discutir Bíblia, não entrou para falar de teologia, ele entrou para conhecer o homem que perdoava pecado. Ele entrou para ver se aquele mestre de Israel apaziguava o coração dele. Ele entrou ali para ver se Jesus dava um novo norte na vida dele. Mas quando ele entra na casa, todas as pessoas que ele conhecia de bem estavam ali dentro. Os membros da sinagoga estavam ali, os coristas do coral da sinagoga estavam ali, as irmãs da oração da sinagoga estavam ali, os jovens da sinagoga estavam ali. E quando ele enxerga os jovens, as pessoas que ele conhecia, e ele olha para Jesus, a alma dele fica vendida, porque ele conversa consigo mesmo, eu tenho certeza, dizendo: se eu abrir a minha alma para Jesus, falar para ele que eu preciso conhecer o céu de verdade, falar para ele que eu sou só um profissional e não um vocacionado, possivelmente as pessoas nunca mais vão querer me ouvir pregar, mas eu corro o risco de encontrar em Jesus o alívio para minha alma. Mas ele também tinha uma segunda opção: esquecer a alma dele, esquecer esse negócio de céu, esquecer esse negócio de crise existencial, e mostrar para todo mundo ali que ele era o bambambam da palavra. E foi isso que ele fez. Ao invés de se preocupar consigo mesmo, ele se preocupou com aquilo que os outros iam dizer. Eu abro um parênteses para falar com vocês agora, e olhem para mim. Enquanto você se preocupar com aquilo que as pessoas falam de você, você nunca irá a lugar nenhum. Eu vou falar de novo. Enquanto você ficar dando ouvido àquilo que as pessoas pensam de você, você nunca será ninguém. Porque enquanto você se preocupa com os outros, você não vive, você vegeta. E o meu Deus não tem pacto com quem vegeta. O meu Deus ama aqueles que vivem. Aqueles que entraram por esta porta porque estão cansados de uma vida comum, vão voltar para suas casas cheios de Deus. Mas os que vieram aqui, mas estão pensando no que aqueles que estão lá fora com cartazes vão falar na hora que ele passar ali, porque se você não sabe, tem um grupo de ativistas gays ali prontos para jogar pedra em mim na hora que eu sair. Se você é um daqueles que se preocupa muito com o que as pessoas vão falar, tem gente que não consegue nem respirar, nem dar glória a Deus, está tenso, está tremendo. Amigo, desculpe, você não pertence ao nosso reino, você não pertence àqueles que pensam como eu. Permita-me te dar uma palavra, você que veio me ouvir e quer aprender comigo alguma coisa. Eu nunca tive muita força, sempre fui pequeno, sempre vim de uma família pobre, passei por fome, cresci no estado de inanição, venho de uma família extremamente miserável. Então eu nunca tive muita força, mas nunca me faltou coragem. Eu vou falar de novo. Deus não está nem aí para sua força, seu bocó. Deus não está nem aí se você é bom em palavras, se você faz academia, se você tem uma família estruturada. Deus não está nem aí para isso. Deus está olhando para o seu coração e procurando dentro dele coragem. Coragem para sonhar, coragem para desejar, coragem para ir onde ninguém foi. Porque quem vai onde ninguém foi, vê o que ninguém nunca viu. E quem vê o que ninguém nunca viu, sente o que ninguém nunca sentiu. Eu quero saber se tem alguém de coragem nesta noite aqui. Então os corajosos, dê mais um grito de glória.
Deixa-me te falar uma coisa. Esses dias aqui no Brasil eu percebi qual é o maior problema na nossa igreja. Faz uma semana que eu estou no olho de um furacão, mas dormindo como se estivesse dormindo dentro de um hotel no meio da fazenda. Os leões estão rugindo, mas Jesus transformou a juba dos leões em travesseiro para eu dormir. Mas eu descobri o problema da igreja: covardia. Covardia. Faz uma semana que os ativistas estão indo para as ruas fazendo as suas manifestações. A maior manifestação que teve foi ontem, 1000 pessoas em São Paulo. Isso porque a imprensa disse, na verdade tinha lá uns 300, porque tenho amigos que estavam lá. Mas esse grupinho de 300 não tem medo e nem vergonha de falar o que eles pensam. E por isso eu dou mão à palmatória e aplaudo a eles pela coragem. Porque num país democrático as pessoas têm que ter o direito de falar o que pensam. Eles estão brigando por aquilo que eles acreditam. Olha só como eles são corajosos. Tem um grupo de 20 ali fora, e aqui nós temos pelo menos umas 2.000 pessoas. Não era para você dar glória a Deus, não era para você pensar no que eu estou dizendo. Eles só estão em 20 e tem coragem de vir aqui peitar a gente. Eu queria que fosse o contrário. Eu queria ver 2.000 crentes de camiseta na mão, uma faixa, andando pelas ruas de Uberlândia, dizendo: a família está em primeiro lugar. Era isso que eu queria ver, era isso. Mas não dá, sabe por que não dá? Porque os crentes são valentes quando estão trancados em 4 paredes. Quando estão dentro do reduto da sua igreja, marcham, batem o pé, profetizam e gritam. Mas quando saem pela porta, pegam suas bíbliazinhas, põem debaixo do sovaco e saem como se estivesse indo para o meio de uma derrota. Deixa eu te dizer uma coisa: um dos maiores ativistas de direitos humanos do mundo foi um pastor evangélico pentecostal. O nome dele era Martin Luther King. O Dr. Martin Luther King lutou pela libertação da escravatura de uma vez por todas, o fim do apartheid lá nos Estados Unidos da América. Era um homem que falava em línguas estranhas como eu e você. Ele morreu por essa causa. E sabe o que foi que ele deixou escrito um dia? Ele disse assim: o que me apavora não é o grito dos maus, o que me apavora é o silêncio dos bons. Anotou isso? Escreve isso para você nunca mais esquecer. O Dr. Luther King disse: o que me apavora não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Porque ele sozinho teve que morrer para ver o milagre acontecer. Depois que mataram ele, é que as igrejas saíram pelas ruas. Será que no Brasil vão esperar me matar também para que a igreja acorde? Será que vai esperar eu ser crucificado no meio da rua pela mídia? Porque toda perseguição contra a minha vida é por causa de uma coisa só: eu abri minha boca dentro da Câmara dos Deputados dizendo: eu não aceito que a Bíblia seja rasgada, porque aqui está escrito que Deus fez macho e fêmea. Aí vem os crentes perguntar: pastor, mas está todo mundo dizendo que o senhor é racista. Você não me conhece, seu infeliz. Você não me conhece os DVDs? Você não sabe que o meu cabelo é ruim? Você não sabe que a minha família tem matriz negra? Você sabe que eu sou um pastor cheio do Espírito Santo? Ainda tem dúvida disso? Você viu quem profetizou para mim ali naquele vídeo? Um pastor negro. Eu já preguei no continente africano várias vezes. Aí a igreja se cala e fica: não, ruim na unha. O pastor deve ser mesmo, porque está todo mundo falando. Acorda, crente. Que dia que você achou que a mídia ia falar: esse pastor é lindo, querido e maravilhoso? O mundo é contra nós. Vou dizer de novo: não espere o mundo aplaudir as nossas atitudes, porque o mundo anda no sentido que vai para outro lugar. Eu não vou para cá, eu vou para lá. Eu vou para o céu. Até quando vamos aceitar isso? Vocês vão ver o fiasco. Vai terminar o culto e os crentes vão sair dali correndo, vão andar pelas ruas correndo, se escondendo dentro do carro, e tudo em silêncio. E os 20 vão gritar ali até acordar a vizinhança inteira, medrosos. Eu queria ver sair a multidão gritando ali: Jesus, Jesus, e gritar até eles aguentarem e ir embora. Mas o nosso povo parece que não tem coragem.
Sabe por que Deus me deu o que me deu e me colocou onde me colocou? Eu nunca tive força, mas sempre tive coragem. Você quer que Deus te dê alguma coisa? Você quer que Deus te dê o que Ele nunca te deu? Então murcha a barriga e estufe o peito. Abra a mão direita e bate no peito até fazer barulho. E diga para si mesmo: hoje eu tomo uma atitude na minha vida. Olha para o seu irmão e diga: se você não acredita em mim, o problema é seu. Eu acredito em mim. Quem viver verá, para ver onde Deus vai colocar você depois dessa noite. Sonhe alto, mas não guarde os seus sonhos só dentro das suas palavras internas. Verbalize os seus sonhos. Eu estou deputado federal há 2 anos e alguns meses. Desde o meu primeiro discurso, quando eu assumi a Câmara dos Deputados, eu venho rodando o Brasil e o mundo contando esse seguinte sonho. Escute aí. Faz 2 anos e alguns meses que eu venho falando: vai chegar um dia em que os crentes virão para um culto no meio de semana, agarrado a um radinho de pilha, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva. Mas um dia os crentes vão ter orgulho, porque vão ouvir um jornalista falar com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim, ó: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Fazem 2 anos que eu escuto pessoas rirem e debocharem de mim. E as pessoas perguntando: você é conhecido só no meio dos crentes, Marco? Você nunca vai ser nada. De repente, em uma semana eu fico 5 dias no Jornal Nacional. Primeiro as pessoas me batem. Agora a mídia seleta, a mídia inteligente começa a perceber: calma aí, tem alguma coisa nesse moço. Só tem um grupo brigando com ele. Ou seja, ele é conservador, ele representa 90% da população brasileira. Só essa semana que passou, 2 partidos já me convidaram para me dar a legenda para sair a presidente da República do Brasil. Eu só estou dando risada, não estou dizendo que eu vou fazer isso, eu não tenho nem estrutura para isso. Mas eu comecei a entender que quando você verbaliza os seus sonhos, o Deus que está lá em cima começa a dar vida a ele. Deus começa a dar vida a ele. Ei, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O seu sonho é sair daqui hoje, ir para casa, chegar em casa ainda um pouquinho mais cedo para assistir o Fantástico? Qual é o seu sonho de amanhã? Acordar de manhãzinha, ir para o seu trabalho, esfregar a louça? Qual é o seu sonho? Meu Deus ama gente que tenha sonhos altos, sonhos grandes. Eu não estou pregando para um povo que não tem o que fazer. Eu estou pregando para o melhor povo do estado das Minas Gerais. Não, você não entendeu. Eu estou pregando para a nata de Uberlândia. Você não sabe perto de quem você está. Se você tiver coragem de começar a sonhar, vão te bater muito. Você vai sofrer igual sovaco de aleijado, mas daqui a pouco ninguém te segura mais. As pessoas vão ver Deus te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Só quem acredita que será levantado por Deus, dá mais um grito de glória. Pastor Roberto, muda a música para mim. Faltou a Nicodemos coragem. Coragem para falar para Jesus o que ele estava sentindo. Mas ele preferiu ficar com aquilo que os outros iam falar. Ele preferiu voltar para a sua vida triste, angustiante à noite e ficar chorando com dúvidas do céu. Ele ensinava sobre o céu, mas ele não tinha certeza que ia para lá. Ele falava sobre sonhos, mas não tinha mais certeza se Deus realizaria os seus sonhos, porque ele foi amordaçado pela religião. Ele foi amordaçado pelo sistema do seu tempo. E quando ele está diante de Jesus e tem uma chance de falar para Jesus o que ele está sentindo, ele se preocupa com os outros. E olha o que ele faz. Ele olha para Jesus e diz: eu sei que os sinais que tu fazes só podes fazer porque Deus é contigo. Eu sei que tu és mestre vindo de Deus.
Ele começa a pregar para Jesus, e a multidão que está ali dentro começa a dizer: esse é o nosso pastor, o cara é bom, olha, ele conhece as letras. O povo deve ter começado a dar glória, e tem gente que se empolga com o grito do povo. E Nicodemos ficou por um momento feliz, porque ele fez aquilo que todo mundo esperava que ele fosse fazer. Ele mostrou conhecimento, mas quando ele terminou de falar, Jesus se levantou, chegou perto dele, olhou para ele e fez assim: amigo, faz muito tempo que eu não vejo ninguém pregar igual você. Você prega muito, você conhece a história. Porque Jesus é assim: primeiro ele levanta a pessoa, principalmente os orgulhosos, ele deixa a pessoa subir, quando a pessoa está aqui em cima, ele puxa o tapete e derruba de novo. O golpe é um só. Lembra de João Batista? Jesus disse: entre os nascidos de mulher não tem ninguém igual a João. Botou João lá em cima, e quando João estava bem inchado, Jesus pegou o tapete e puxou, falando assim: todavia, qualquer um dos pequeninos que estão aqui é maior do que ele. Jesus põe Nicodemos lá em cima, dizendo: você é o cara, só te falta uma coisa. Eu imagino Nicodemos dizendo: será que eu errei algum texto bíblico? Será que eu falei alguma coisa geograficamente errada na teologia? E Jesus se aproxima dele e diz assim: só te falta uma coisa. E Jesus diz: você precisa nascer de novo. Ah, Jesus, aperta aí. Jesus deixa Nicodemos tonto. Nicodemos acha que Jesus vai falar de teologia, de Bíblia, e Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Você precisa o quê? Não ouvi, precisa o quê? Gente, falar para uma prostituta que ela tem que nascer de novo é fácil. Falar para um corrupto que ele tem que nascer de novo é fácil. Falar para um mendigo, pastor Gunnar Vingre, que ele tem que nascer de novo é fácil. Falar para o pastor presidente de Jerusalém, falar para o doutor Nicodemos, o mestre das letras, que ele tem que nascer de novo, ninguém tem coragem. E o homem era tão bom de argumento que quando Jesus disse: você tem que nascer de novo, olha o que ele disse para Jesus. Ele faz uma piadinha. Sabe as pessoas que quando não tem argumento contam uma piadinha para descontrair? Ele diz assim: posso eu, sendo velho, entrar na barriga da minha mãe? E está todo mundo dando gargalhada, dizendo assim: ele é o cara, ele tem resposta para tudo. Mas Jesus não estava brincando. Sério estava, sério ficou. Olhou para os olhos de Nicodemos e disse: não, não é brincadeira. Você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus estava dizendo para ele: você está sujo, enlameado em pecados internos. Porque para alguns pecados é só adulterar e roubar, mas existem pecados internos. Por exemplo, um crente que está entre nós e acredita que está condenado ao inferno. Isso é pecado, porque você invalida o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E invalida Romanos 8:1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus diz para ele: você precisa se lavar. E segundo, você tem que nascer do Espírito. Nascer da onde? Você entende isso? Quando Deus fez Adão, após fazer ele do pó da terra, era só um boneco inanimado. Então Deus foi à narina de Adão e soprou o fôlego de vida. O sopro de Deus colocou dentro de Adão o Espírito. Era a forma de Jesus falar para ele: esquece tudo que você aprendeu até agora, começa tudo de novo. Porque não adianta estar numa igreja só porque as pessoas querem. Não adianta pertencer a um grupo só para fazer a vontade da mãe e do pai. Não adianta estar aqui só porque você não tem um lugar melhor para ir. Era melhor ter ficado em casa. Eu não saio da minha casa e venho para um culto de maneira penosa. Estar na casa do Senhor tem que ser gozo, tem que ser alegria e prazer. Talvez seja por isso que o irmão do seu lado já deu o grito de glória a Deus. Em compensação, o outro do outro lado não abre a boca nem para respirar. E fica me olhando ainda com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre.
Eu entendo porque os seus olhos estão secos, parecendo olho de coruja. Eu entendo porque a sua boca está travada. Segura aí, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. É porque você está aqui só com o corpo, mas a sua alma não está aqui. Você está pensando no Big Brother, você está pensando no Jornal Nacional, você está pensando na revista, você está pensando em tudo menos em Deus. Em compensação, tem meia dúzia aqui que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, mas o coração está ligado no céu, e é por isso que Jesus está manifestando agora. Jesus disse: estrutura Nicodemos, respire fundo aí. Aí ele diz ao grande pregador e político: o vento assopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Abra as 2 mãos. A profecia que Jesus me entregou para dar a vocês nesta noite é essa: vai soprar um vento na sua vida hoje, e esse vento vai vir de maneira silenciosa, e você não sabe de onde vai vir, mas ele vai tomar você e vai mudar o rumo da sua vida. Se prepare para uma mudança no seu ministério, se prepare para uma mudança no seu casamento, se prepare para uma mudança na faculdade, se prepare para uma mudança na sua vizinhança, se prepare para uma mudança na sua vida financeira, se prepare para uma mudança na sua vida sentimental. Porque Jesus me trouxe aqui só para te dizer: o vento que mudou a vida de Nicodemos vai pegar os mineiros e todos os que estão aqui nesta noite, e vai te levar para onde você nunca antes foi. E só quem crê pega, fecha as suas mãos, põe no peito e dá mais um grito de glória a Deus. Vamos! Perloim telomanter ele suide cara la mahara badashendo robas. Privelesturi di cara na casuide sabat. Iramakia tuva na rasteia toevas. Feche os olhos por um minuto. E vais Anderele sui entreve cuevara rassúria. Filho, vamos conversar. Teu clamor tem subido, e a pergunta que tu tens me feito: até quando, Senhor? Quanto tempo falta para que o meu nome seja soprado? A pergunta que tu tens me feito: o que falta, Senhor? Porque eu já fiz tudo. A pergunta que tu tens me feito: Senhor, devo recuar? Falo eu assim contigo hoje. Mais um pouquinho de tempo. Quando suas costas arderem com os vergões da religião, quando espancarem a sua alma, quando destruírem os seus sentimentos, quando ferirem o ministério que eu te dei, aí eu te levanto e te coloco longe do alcance dos homens e sopro o seu nome sobre a terra. Filho meu, comece a me adorar, porque hoje o vento começa a soprar. Quem viver verá, para ver o que eu faço na sua vida. Assim diz o Senhor. O vento
vento de Deus começa a soprar. E ouça o que eu vou te dizer. Começamos a entrar num período, e a minha alma se apaixona quando eu falo isso, no período que antecede os dias da volta de Jesus. Quando o Papa Bento XVI, ou Joseph Ratzinger, renunciou ao seu papado, o trono de Pedro, ele startou o relógio profético da volta de Jesus. O relógio profético que parecia estar esquecido e empoeirado, começa a fazer os seus tic-tacs. E querendo você ou não, esta geração, creio eu, ouvirá o toque da trombeta. E se a trombeta tocar hoje à noite, aqui em Uberlândia, só 2 ouvirem, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então comece a adorar. O vento que começa a soprar nesta noite, pastor Henrique, é um vento de despertamento, é um vento de glória. Eu não vejo homens e mulheres na minha frente, eu vejo operadores de milagres, operadores de sinais. Quem crê no que eu estou vendo? Quem crê? Por favor, olhe para os seus pés. O que é que você vê nos seus pés? Chinelos, sapatos. O que é que você vê nos seus pés? Bota. O que é que você vê nos seus pés? Apenas chulé, apenas dedos encravados, unhas encravadas. Eu profetizo que hoje o Senhor Deus faz cumprir aquilo que está escrito. Ele vai te dar poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Olhe para suas mãos. O que é que você vê? Dedos, anéis, falanges, unhas. Eu profetizo que hoje desce sobre a sua mão a unção que vai curar os enfermos. Eu profetizo que quando você voltar para sua casa, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho e todos os demônios do inferno vão ficar sob a sola do seu sapato, porque o vento começa a soprar. Vai acontecer um tempo de batismo com o Espírito Santo nas suas congregações. Escuta o que eu estou dizendo, pastores. Eu vi uma lista aqui, tem muitos pastores aqui. Esta semana que se inicia, façam um clamor nas suas igrejas por batismo com o Espírito Santo, e vocês vão ver o que Jesus vai fazer no culto. Vai ser uma semana de despertamento, vai ser uma semana em que o vale de ossos secos será sacudido. Vai ser uma semana em que Deus vai voltar a dar vida aos crentes. Eu profetizo que por esses dias que estamos vivendo agora, e não demorará muito, dentro desses próximos 30 dias, a igreja brasileira será sacudida. Vai haver um clamor feito pela igreja brasileira. A igreja brasileira vai sair das 4 paredes e vai começar a falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se o que eu estou falando é verdade, Deus de Israel, para que ninguém aqui desacredite na minha palavra e para que todos saibam que eu sou um profeta, eu quero um sinal aqui em Uberlândia agora. Onde houver alguém cheio do Espírito Santo, pega ele agora. Deus de Israel, eu sei que eu não vim para esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Quem sabe canta, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa
a morte, prefiro ser fiel. Pegue na mão de quem está do seu lado agora. Aperte a mão da pessoa com força. Nós vamos expulsar esse espírito de medo. Esse espírito que ataca a igreja brasileira vai sair nesta noite. Medo de sonhar, medo de crescer, medo de desejar, medo de ousar. E nós vamos vencer o medo copiando o rei Davi. Davi, quando tinha medo, cantava o Salmo 91. E nós vamos cantar o Salmo 91 agora. Mas eu quero ver você marchar. Eu não quero ver um povo apático. Eu quero ver onde estão os crentes pentecostais aqui e podem dar um glória a Deus. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser. Olhe pra mim. Quantos aqui dentro estão cansados de uma vida normal? Quem aqui quer ter experiências profundas com Deus? Quem aqui quer que o vento sopre sobre a sua vida? Levante as duas mãos, chacoalhe elas. Você tem coragem de ficar cara a cara com alguém agora? Escolhe uma pessoa, fique cara a cara com ela, mas não toque nela. Olhe no olho, chacoalhe a mão sobre ela. Meu Deus, onde houver uma mão levantada, coloque uma brasa de fogo tirada do seu altar, porque onde eles colocarem essas mãos agora, vai acontecer batismo com o Espírito Santo, cura divina, libertação. Pai, faz cair a sua glória nessas mãos agora. Abrace alguém agora, profetize sobre ele. Senhor, eu vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser. Vai, profetiza, pula, grita, recebe mais dessa bênção. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Cadê o grito daqueles que são vitoriosos? Para terminar, pela última vez, mão direita aberta. Diga comigo: todos os demônios que lutaram contra os meus sonhos, que lutaram contra a minha família, contra os meus projetos, contra o meu Brasil, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão, levante, eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí você vai abraçar 7 pessoas. Quantas pessoas? 7 é um número profético. E você vai dizer no ouvido de cada um deles: o vento vai soprar. Se segura. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5.
Sua família vai voltar a sentir orgulho de você. 2, a sua igreja vai ser sacudida por um avivamento. 2,5, Uberlândia será a capital do avivamento do estado das Minas Gerais. 2,75, o Brasil é do Senhor Jesus. 3, jogue no chão, pisa em cima. Eu vou te